Olá mais uma vez, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Eduardo e hoje eu vou dar continuidade à leitura bíblica do livro de Josué. Dessa vez nesta Bíblia aqui, que é a Bíblia Tradução Brasileira com introduções acadêmicas. Josué capítulo 14 começa da seguinte forma: Estas são as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, as quais Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças das casas paternas, nas tribos dos filhos de Israel, lhes distribuíram, pela sorte da sua herança entre as 9 tribos e meia tribo, como Jeová ordenou por intermédio de Moisés. Porque as 2 tribos e meia Moisés havia dado herança ali no Jordão, mas aos levitas não deu herança alguma entre os seus irmãos. Os filhos de José constituíram 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não se deu porção alguma na terra, senão cidades para habitarem e os arrabaldes delas para o seu gado e para a sua possessão. Como Jeová ordenou a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal e Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, disse-lhe: Tu sabes o que Jeová falou a Moisés, homem de Deus, a respeito de mim e de ti, em Cades Barneia. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo de Jeová, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. Eu lhe referi o que estava no meu coração. Meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir a Jeová, meu Deus. Moisés jurou naquele dia, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé te será por herança, a ti e a teus filhos, para sempre, porque perseveraste em seguir a Jeová, meu Deus. Agora, eis que Jeová, como falou, me tem conservado a vida durante estes 45 anos, desde o tempo em que Jeová falou esta palavra a Moisés, quando Israel andava no deserto. E, agora, eis que hoje tenho 85 anos. Ainda hoje me acho tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, dá-me este monte de que falou Jeová naquele dia, porque naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e cidades grandes fortificadas. Porventura Jeová será comigo e os desapossarei, como Jeová falou. Abençoou Josué e deu a Caleb, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Por isso, Hebrom ficou sendo a herança de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porque perseverou em seguir a Jeová, Deus de Israel. Ora, o nome de Hebrom era Dantes Kiriat Arba, o qual Arba era o maior homem entre os anaquins. A terra descansou de guerras. Josué, capítulo 15. A sorte que coube à tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, foi até o termo de Edom, até o deserto de Zim para o sul, para a extremidade do lado meridional. O seu termo, ao sul, foi desde a extremidade do mar salgado, da baía que olha para o sul, e partiu do lado meridional da subida de Acrabim, passou até Zim, subiu pelo sul de Cades Barneia, passou por Esrom, subiu a Adar e deu volta a Carca, passou a Asmon e terminou na torrente do Egito. Os extremos deste termo chegaram ao mar. Este será o vosso termo meridional. O termo oriental foi o mar salgado até a extremidade do Jordão. O termo do lado setentrional foi desde a bacia do mar na extremidade do Jordão. O mesmo subiu a Bet-Ogla e passou do norte de Bet-Arabá, e subiu a pedra de Boã, filho de Ruben. Do vale de Acor subiu a Debir, indo sempre para o norte na direção de Gilgal, que está defronte da subida de Adumim, que se acha ao lado meridional do rio. Continuou até as águas de Ensemes, e os seus extremos chegaram a Enrogel. Subiu ainda pelo vale do filho de Inom até a banda meridional dos Jebuseus. Esta é Jerusalém. Subiu ao cume do monte que está
que está fronteiro ao vale de Inom, para o ocidente, que se acha na extremidade do vale dos Refaíns, para o norte. E inclinou-se desde o cume do monte até a fonte de Neftoa, indo até as cidades de Efraim. Baixou-se para Baalá, esta é Kiriat Jearim. De Baalá deu volta para o ocidente até o monte Seir. Passou ao lado do monte Jearim, da banda do norte, este é Quesalom. Desceu a Bet-Semes e passou por Timna. Estendia-se até o lado de Ecrom, para o norte, e, baixando-se para Sicrom, ia ao monte de Baalá, e estendia-se até Jabnel. Os extremos desse termo chegaram ao mar. O termo ocidental foi ao grande mar e suas adjacências. Este é, ao redor, o termo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. A Caleb, filho de Jefoné, deu uma porção entre os filhos de Judá, segundo a ordem de Jeová a Josué, a saber, Kiriat Arba, a qual Arba era pai de Anak. Esta é Hebron. Dali expulsou Caleb os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, da raça de Anak. Subiu dali contra os habitantes de Debir. Ora, o nome de Debir era dantes Kiriat Zefer. Disse Caleb: ao homem que ferir a Kiriat Zefer e a tomar, a esse darei minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, que lhe deu por mulher sua filha Axa. Estando ela em caminho para a casa de Otiniel, persuadiu-lhe que pedisse ao pai dela um campo. Ela soltou do seu jumento e Caleb lhe perguntou: que é que tens? Que é o que tens? Respondeu ela: dá-me uma bênção, porquanto me estabeleceste na terra do Negueb. Dá-me fontes de água. Deu-lhe as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias. As cidades na extremidade da tribo dos filhos de Judá, em direção ao termo de Edom, no Negueb, eram Cabizeel, Éder, Jagur, Quiná, Dimona, Adada, Quedes, Azor, Itnã, Zif, Telém, Bealote, Azor, Adata, Kiriote, Esron, esta é Azor, Amã, Semá, Moladá, Azar, Gada, Esbom, Bet-Pelet, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, In, Azem, Eutolade, Quizil, Ormá, Ziklag, Madmana, Sansana, Leboate, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 20 cidades com suas aldeias. Na Cefalá, Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, Enganim, Tapuá, Enã, Jarmute, Adulão, Socó, Azeca, Saaraim, Aditaim, Gederá e Gederotaim. 14 cidades com suas aldeias. Zenã, Adasa e Migdal-Gade, Dileã, Mispa e Joctel, Laques, Boscate e Eglon, Cabom, Lamaás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com suas aldeias. Libna, Éter, Azã, Ifta, Asná, Nezib, Keila, Aquizib e Maressa. 9 cidades com suas aldeias. Ecrom com suas vilas e aldeias. Desde Ecrom até o mar, todas as que estavam ao lado de Asdod com suas aldeias. Asdod, suas vilas e aldeias. Gaza, suas vilas e aldeias, até o torrente do Egito, e o mar grande e as suas adjacências. Na região montanhosa, Samir, Jatir, Socó, Daná, Kiriat Saná, esta é Debir, Anabe, Estemoa, Anim, Gozen, Olom e Giló. 11 cidades com suas aldeias. Arabe, Dumá, Ezã, Jamim, Bet-Tapuá, Afeca, Unta, Kiriat Arbá, esta é Hebron, e Zior. 9 cidades com suas aldeias. Maom, Carmelo, Zifé, Uzife, Jutá, Jezreel, Joquideão,
Zanoa, Caim, Gibeá e Timna, 10 cidades com suas aldeias. Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom, 6 cidades com suas aldeias. Kiriat-Baal, esta é Kiriat-Jearim e Rabá, 2 cidades com suas aldeias. No deserto, Bet-Arabá, Medim, Secadá, Nibsã, a cidade do Sal, e Engedi, 6 cidades com suas aldeias. Quanto aos jebuseus que habitavam em Jerusalém, os filhos de Judá não os puderam desapossar, mas os jebuseus ficaram habitando em Jerusalém com os filhos de Judá até o dia de hoje. Josué capítulo 16. Caiu a sorte aos filhos de José, desde o Jordão, na altura de Jericó, junto às águas de Jericó, do lado oriental, a saber, o deserto que sobe pela região montanhosa até Betel. Desde Betel foi a luz e passou até o termo dos Arquitas, a Atarote, desceu pelo ocidente ao termo dos Jafletitas até o termo de Bet-Oron, a inferior, isto é, até Gezer. Os seus extremos chegavam ao mar. Os filhos de José, Manassés e Efraim receberam a sua herança. Foi o termo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, como se segue. Para o oriente, o termo da sua herança foi Atarote Adar, até Bet-Oron, a superior, saindo para o ocidente, junto a Micmetade, ao norte. Deu volta para o oriente até Taanat-Siló, e passou por ela ao oriente e de Janoa. De Janoa, descendo a Atarote e a Naarate, chegou a Jericó e terminou no Jordão. De Tapuá, estendeu-se para o ocidente até o torrente de Caná, e os seus extremos chegaram ao mar. Esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo as suas famílias, juntamente com as cidades que foram separadas para eles no meio da herança dos filhos de Manassés, a saber, todas as cidades com as suas aldeias. Não desapossaram os cananeus que habitavam em Gezer, mas os cananeus ficaram habitando no meio de Efraim até o dia de hoje, e sujeitaram-se a trabalhos forçados. Josué capítulo 17. Caiu também a sorte à tribo de Manassés, por ser ele o primogênito de José. Quanto a Maquir, primogênito de Manassés, pai de Gileade, pelo fato de ser homem de guerra, teve a Gileade e a Bazã. Caiu a sorte aos mais filhos de Manassés, segundo as suas famílias, aos filhos de Abiezer, e aos filhos de Eleque, e aos filhos de Asriel, e aos filhos de Siquém, e aos filhos de Éfer, e aos filhos de Semida. Estes foram os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Mas Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, não tinha filhos, mas somente filhas, cujos nomes são estes: Maalá, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas chegaram à presença do sacerdote Eleazar e de Josué, filho de Num, e dos príncipes, dizendo: Jeová ordenou a Moisés que se nos desse uma herança entre nossos irmãos. Josué, segundo a ordem de Jeová, deu-lhes uma herança entre os irmãos do seu pai. Caíram a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam uma herança entre os filhos dele. A terra de Gileade pertencia a outros filhos de Manassés. Foi o termo de Manassés desde Asser até Micmetade, que está defronte de Siquém, e estendeu-se pela direita até os que habitam em Tapuá. A terra de Tapuá ficou pertencendo a Manassés, mas Tapuá, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Desceu o termo desta até o torrente de Caná, para o sul da mesma. A Efraim pertenciam estas cidades, entre as de Manassés. O termo de Manassés estava ao norte da torrente, e os seus extremos chegaram ao mar. Ao sul era de Efraim, ao norte era de Manassés, e o mar era o seu termo. Estenderam-se até Asser, ao norte, e até Issacar, ao oriente.
tinha Manassés e em Sacar, e em Aser, e a Bet-Seã e suas vilas, e a Ibleão e suas vilas, e aos habitantes de Dor e suas vilas, e aos habitantes de Endor e suas vilas, e aos habitantes de Taanac e suas vilas, e aos habitantes de Megido e suas vilas, a saber, os 3 outeiros. Contudo, os filhos de Manassés não puderam desapossar os habitantes daquelas cidades, mas os cananeus persistiram em habitar nessa terra. Quando os filhos de Israel se tornaram fortes, sujeitaram os cananeus a trabalhos forçados, e não os desapossaram de todo. Falaram os filhos de José a Josué, dizendo: Por que me deste apenas uma sorte e um quinhão por herança, sendo eu um povo grande, porquanto até aqui Jeová me tem abençoado? Respondeu-lhes Josué: Se tu és povo grande, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar, na terra dos fariseus e dos refaíns, desde que a região montanhosa de Efraim te é estreita demais. Tornaram os filhos de José: A região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que habitam na terra do vale têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Seã e suas vilas, como os que estão no vale de Jezreel. Falou Josué à casa de José, isto é, a Efraim e a Manassés, dizendo: Tu és povo grande e tens grandes forças. Não terás tão somente uma sorte, mas a região montanhosa será tua. Ainda que é bosque, cortá-los-á, e suas extremidades serão tuas. Porque desapossarás os cananeus, ainda que têm carros de ferro, e ainda que são fortes. Josué capítulo 18. Toda a congregação dos filhos de Israel reuniu-se em Siló, e ali pôs a tenda da revelação, e a terra se lhe sujeitou. Dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos que ainda não haviam repartido a sua herança. Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em entrardes a possuir a terra que Jeová, Deus de vossos pais, vos deu? Para cada tribo designai vós a 3 homens, enviá-los-ei, e levantar-se-ão, e andarão a terra, e demarcá-la-ão segundo a sua herança, e voltarão ter comigo. Dividi-la-ão em 7 partes. Judá ficará no seu território da banda do sul, e a casa de José ficará no seu território da banda norte. Vós marcareis a terra em 7 partes, e me trareis cá a descrição. E, diante de Jeová, nosso Deus, vos lançarei aqui as sortes. Os levitas não têm parte alguma entre vós, porque o sacerdócio de Jeová é a sua herança. Gade e Ruben e a meia tribo de Manassés já receberam ali no Jordão, ao oriente, a herança que lhes deu Moisés, servo de Jeová. Então os homens se levantaram e se foram. Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide, percorrei a terra, demarcai-a e vinde ter comigo, e vos lançarei as sortes aqui em Siló, diante de Jeová. Foram os homens, passaram pela terra, marcaram-na em 7 partes num livro, segundo as cidades, e vieram ter com Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes diante de Jeová em Siló, e ali repartiu a terra entre os filhos de Israel, segundo as suas divisões. Surgiu a sorte da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e saiu o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. O seu termo da banda setentrional foi desde o Jordão, subiu ao lado de Jericó ao norte e, indo pela região montanhosa para o ocidente, os seus extremos chegaram ao deserto de Bet-Aven. O termo dali se estendeu até Luz, ao lado de Luz, esta é Betel, para o sul, e desceu a Atarote Adar, junto ao monte que está ao sul de Bet-Oron, a inferior. Seguiu e, dando volta ao lado ocidental para o sul, desde o monte que está fronteiro a Bet-Oron ao sul, os seus extremos chegaram a Kiriat-Baal, esta é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta foi a porção ocidental. A porção meridional começou desde a extremidade de Kiriat-Jearim. O termo estendeu-se para o ocidente e chegou até a fonte das águas de Neftoa. Desceu até a extremidade do monte que está fronteiro ao vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns, da banda do norte. Desceu ao vale de Inom, ao lado dos Jebuseus para o sul, e baixou até Enrogel.
Passando para o norte, chegou a Ensemes e estendeu-se até Gelilote, que está defronte da subida de Adumim. Desceu até a pedra de Boã, filho de Ruben. Passou para o norte até ao lado fronteiro a Arabá, para onde desceu até a Arabá. E estendendo-se até o lado de Bet-Ogla, para o norte, os seus extremos chegaram à baía setentrional do Mar Salgado, na extremidade meridional do Jordão. Este foi o termo do sul. O Jordão foi o seu termo na porção oriental, com os seus termos ao redor. Esta foi a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Ora, as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, foram Jericó, Bet-Ogla, Emek, Quizis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Amonai, Ofni e Geba, 12 cidades com as suas aldeias. Gibeão, Ramá, Beerote, Mispa, Kefira, Moza, Requém, Irpel, Tarala, Zela, Elefe, os jebuseus, esta é Jerusalém, Gibeia e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Essa daqui foi a leitura de Josué até o capítulo 18. Amanhã eu dou continuidade a partir do capítulo 19. Obrigado por me acompanhar e até o próximo vídeo.